Fala moçada, aqui quem fala é o Anderson da Kings Invest e no vídeo de hoje vamos estar trazendo para vocês sobre o Setup 9.3, onde já falamos uma sequência dos setups do Larry Williams aqui, já falamos sobre o Setup 9.1, 9.2 e hoje vamos focar no Setup 9.3. Vamos estar trazendo todas as informações aqui, como ele se comporta dentro do mercado financeiro, onde que é os nossos pontos de entrada, onde vai nossos stops. Então vocês que já ficaram curiosos para saber, já se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho de notificação e já senta o dedo no like aí para cada vez ajudar o canal a estar crescendo mais. Então vamos lá, mãos à obra. Então vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre o Setup 9.3 de compra e eu vou falar depois também sobre o 9.3 de venda, tá? Vou estar falando um pouco sobre as características desse setup. Um dos setups que eu mais gosto de utilizar dentro do mercado financeiro é o 9.3 e o 9.4, desses setups do Larry Williams, é claro. Nós temos que se atentar a um filtro aqui dentro do 9.3. Vou falar agora para vocês e depois vou estar mostrando no gráfico. Agora eu estou mostrando no Paint aqui. E depois a gente vai para o gráfico. O que a gente tem que se atentar? O primeiro filtro já para vocês seria o distanciamento dessa média aqui, ó. O que acontece? Todo setup aqui de continuação, geralmente ele vai ter uma pernada de alta ou uma tendência de alta. E nessa tendência de alta, a gente tem a famosa correção dentro do mercado financeiro. E eu vou estar mostrando para vocês como aproveitar essa oportunidade 9.3 quando ele faz o distanciamento da média móvel, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês ali no gráfico. Então vamos lá. Todo o setup do Larry Williams a gente tem um candle referência e não é diferente para o setup 9.3. Então o que a gente primeiro tem que identificar aqui na questão do 9.3 de compra? Temos aqui o nosso candle referência, que é esse cara aqui que eu estou com o cursor em cima. Identificamos a máxima desse candle referência e a mínima aqui embaixo, certo? O que acontece no dia seguinte aqui? Eu vou estar trabalhando com um gráfico diário aqui nessa explicação, tá? Mas se aplica para qualquer prazo operacional, já lembrando aí para vocês. Esse próximo candle aqui, o que acontece? Ele tem que fechar abaixo da minha máxima do candle do dia anterior aqui, mas não pode fechar abaixo da minha mínima, esse candle aqui. Se ele fechasse abaixo da minha mínima, seria o Setup 9.2, que a gente já estudou aí dentro do canal. Ok, aconteceu isso, fechou dentro desse candle aqui, do meu candle referência. O segundo ele pode fechar abaixo, tá? Que aqui embaixo é o fechamento, a abertura e fechamento do meu candle. Então não tem problema se esse candle aqui fecha abaixo do meu referência. Só o que eu preciso fazer aqui nesse caso é marcar a minha máxima. Onde que é a minha máxima? Minha máxima é aqui em cima, aqui, ó. Aqui em cima é minha máxima, ó. Aqui em cima é minha máxima. O que eu faço? Eu venho e marco a minha máxima desse candle. Após o rompimento, 1 centavo acima, eu utilizo 1 centavo, 6 centavos, aí depende de cada trade, tá? Mas geralmente eu utilizo nos meus trades 1 centavo acima, no máximo 2. 1 centavo acima a gente está fazendo a entrada. Importante também, essa minha média de 9 períodos aqui, que ela está aqui, ó, referenciada, não virar para baixo também, senão descaracteriza o setup, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Feito a minha entrada aqui, eu boto o meu stop na mínima do candle aqui, ó, desse segundo candle, do candle que foi efetuada a entrada, certo? Eu coloco o meu stop para proteger o nosso capital e faço a minha entrada. E o filtro para mim estar levando o trader adiante é o quê? É esperar a minha média virar para baixo. Virou para baixo, eu saio do trader, beleza, pessoal? Então aqui eu vou estar mostrando o outro também aqui do lado, aqui, um outro modo de Setup 9.3, só que com deslocamento de gatilho. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho aqui na minha pernada de alta o meu candle referência que teve o quê? Nessa pernada de alta, nessa minha tendência de alta, ele teve um maior fechamento. Reparem que esse candle ele veio num gap e acabou fechando abaixo do meu candle referência, aqui da máxima do candle referência. Então o que acontece? Fechou dentro, espero o outro candle aqui fechar abaixo dessa máxima aqui. É importante nenhum desses dois candles aqui fechar acima, senão descaracteriza o setup, certo? E o que aconteceu aqui, ó? Eu poderia ter a minha entrada nesse ponto aqui, certo? Só que o que aconteceu?
o meu candle no dia seguinte aqui, ele não conseguiu romper a minha máxima aqui. Aí eu faço o quê? Venho deslocando o gatilho, boto o gatilho para cá, também não superou a minha máxima desse candle aqui. Aí desloquei o gatilho para cá, no próximo dia superou. E o que eu faço? Boto o meu stop aqui embaixo e sigo o trader igual a gente estava comentando antes. Espera a média virar para baixo. Se não virar para baixo, a gente continua levando o trader e vai subindo o teu stop, né, para protegendo o teu capital. Porque muitas vezes a gente está positivo dentro do trader, já vai garantindo o lucro dentro do mercado financeiro. Aqui, ó, pessoal, nós temos o quê? Deixa eu até apagar um pouco essas linhas aqui para ficar um pouco melhor o estudo nosso aqui. Como eu falei antes, tem aquele filtro da média de 9 períodos. O que acontece? Distanciamento de média, você já pode levar para qualquer setup que vocês tiverem, tá, dentro do mercado financeiro. A minha média de 9 eu utilizo muito no mercado financeiro. O que acontece? Quando há um distanciamento das médias móveis, quase 100% das vezes o preço vem novamente ali testar elas, tá bom? Então eu vou estar falando aqui para vocês. Quero estar mostrando aqui para vocês o que eu estava acabando de falar agora. Ó, eu tenho uma pernada de alta. Vocês estão vendo como a minha média está aqui embaixo ainda? Então o que acontece quando há esse distanciamento entre preço e média móvel? Teoricamente, aqui a gente falando, e no gráfico mostrando aqui também para vocês, a gente tem o que? A famosa correção. Ela vem de volta a buscar a média. O que a gente precisa é identificar o ponto onde ela fez a máxima. Quer ver? Ó? Nesse caso, ó, foi subindo, subindo, parou de subir. Identifiquei o que? Meu candle referência. Tenho ele aqui. O próximo candle não pode fechar acima da máxima do referência. Opa, não fechou acima. O que a gente faz aqui no setup 9.3 de compra? Marca essa máxima, igual a gente fez lá na explicação no Python. Marca essa máxima. No próximo candle não ativou, eu desloco o gatilho para cá. Nesse outro candle aqui, chegou a ativar. O que acontece? Ativou, beleza. Coloquei meu stop aqui embaixo. Aí deixo seguir o trade, ó. Não estopou. E um lucrinho ali, ó, que a gente obteve após a nossa entrada aqui. De 21 pontos. Depende como entrou aí, quantos papéis entrou, teve um lucro bem bacana. E aqui, ó, não consegui pegar esse 9.3 aqui, ó. Eu tive mais um 9.3 aqui, ó, para tirar de exemplo. Mesma coisa aqui, ó, quer ver, ó? Distanciou um pouco da minha média, eu não tive essa pernada, claro, né? Que vocês estão vendo aqui, eu não tive essa mesma pernada aqui, mas eu tive um maior fechamento ali também, então eu identifico ele, não peguei o primeiro, mas tive a oportunidade de pegar na segunda vez que deu. Então o que acontece? Identifico esse meu candle referência, identificamos ele, marcamos a máxima dele, ele teve lá em cima a máxima, né? Aqui foi o fechamento. Ó, esse candle teve um fechamento abaixo da minha máxima, do meu fechamento do referência. O que aconteceu? Esse outro também ficou abaixo, ficou bem abaixo aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, a minha entrada. E o que aconteceu aqui também? Coloquei a entrada aqui, tivemos um lucrinho aí de mais 20 pontos. Então, não consegui pegar a primeira oportunidade, peguei a segunda oportunidade. Então, a gente tem bastante oportunidade desse setup dentro de qualquer ativo que for trabalhar, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que eu estou nos 5 minutos. No 15 minutos também tem oportunidade, ó. Aqui eu tive uma pernada de alta. Esse cara aqui ficou abaixo do meu fechamento, do meu candle referência. Esse outro também. Marco a máxima dele. 1 centavo acima eu faço a entrada. Então, para vocês verem como esse setup se aplica a qualquer prazo operacional, tá, pessoal? Vamos trazer aqui para o diário, eu quero mostrar para vocês. Esse aqui não, porque como é um novo contrato não vai ter. Mas eu vou pegar o dólar aqui do lado, dólar cheio.
Aqui eu tenho um setup 9.3 também, pessoal. O que eu faço aqui, ó? Aqui eu identifico o meu candle referência, que é esse verdinho aqui do lado. Só arrastar o bichinho aqui. Tenho esse cara aqui, ó, que é a minha referência. Esse outro candle aqui, ó, que veio no dia seguinte, ele não fechou abaixo da minha mínima desse candle, beleza? O que eu faço? Já fico esperto para o outro candle aqui, ó, também não fechar acima do meu referência. Não fechou acima, eu marco a máxima. Marquei a máxima, fiz a entrada aqui, ó. Aí teve um lucro de 80 pontos, lembrando que aqui é diário. Então, para vocês estarem vendo que funciona em qualquer prazo operacional, tá, pessoal? Então, agora vamos falar um pouco sobre o setup 9.3 de venda. O que eu tenho que identificar nesse setup? É um pouco diferente, que lá eu identificava a minha máxima para ter meu candle de referência. Aqui eu tenho que identificar a minha mínima para ter meu candle de referência. O que seria? Seria nesse caso aqui, ó, ter uma pernada de baixa, tenho o meu candle referência aqui que eu já deixei identificado para vocês. E esse candle aqui não pode fechar abaixo da minha mínima, ele fechou dentro desse candle. Esse outro candle aqui também não pode fechar abaixo da minha mínima, caracterizando já aqui o 9.3. O que eu faço? Faço o filtro da minha média de 9 períodos exponencial se não está virada para cima. Ah, não está virada para cima, beleza. Marco aqui a minha mínima desse candle e após 1 centavo abaixo eu faço a entrada de venda. E o meu stop ele vai nesse cara aqui que fez a ativação da minha entrada, tá bom, pessoal? E aqui no outro ladinho aqui também tem uma outra maneira do setup 9.3 que a gente utiliza para entrada. Tá vendo aqui que ele fechou, tem o meu candle referência, também teve o gap de baixa, mas o fechamento ficou acima da minha mínima do meu candle referência, então não desativou o setup, deixou ele armado aqui. E nesse próximo candle aqui, fez ativação também, e o meu stop vem aqui em cima. Então, eu vou estar mostrando para vocês ali no gráfico, vamos achar aqui rapidinho, eu estava olhando no dólar ali, o setup 9.3 de compra, e depois eu vou identificar um setup 9.3 de venda. Então, vamos lá para o gráfico. Já temos aqui o 9.3 de venda, deixa eu só apagar um pouco aqui meus estudos. O que aconteceu aqui? Pernada de baixa. Estão vendo aqui, eu tenho uma perda de valor, então eu tenho aqui uma baixa no meu preço, onde a gente caracteriza uma pernada de baixa. O que aconteceu aqui? Eu tenho o meu candle de referência, foi aquela questão do gap lá que a gente estava falando um pouco antes, lá no Pint, que eu mostrei para vocês. O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter 2 fechamentos acima do que? Acima da mínima desse referência aqui, ó, acima do meu fechamento, na verdade, do meu referência. Eu preciso ter o quê? 2 fechamentos acima desse cara aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu tive 2 fechamentos, certo? Não importa, pessoal, aqui, ó, mas tem essa sombra que violou e tal. Não importa, tá, pessoal? O que importa realmente é esse fechamento aqui, ó. Ficou lá em cima, então ele ficou acima desse fechamento do meu referência, certo? O que eu preciso fazer agora? Eu tenho duas situações aqui. O que acontece? Eu já identifiquei o 9.3, eu venho aqui, marco a mínima desse candle aqui, certo? 1 centavo abaixo no caso, eu faço a minha entrada de venda. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, beleza. Identifiquei 2 fechamentos que eu preciso para o 9.3, minha média não está virando para cima, certo? O que eu preciso agora? Preciso que faça o rompimento para mim poder entrar no trade, né? Não rompeu. Aqui eu desloco o gatilho. Igual no 9.2 eu posso deslocar gatilho, só no 9.1 eu não desloco. Desloquei gatilho. 1 centavo abaixo faria entrada, certo? Show, ativou aqui, ó. Porém não foi para o lado que eu gostaria o mercado. Mas também eu conseguiria tirar aí 26 pontos de lucro. O que eu recomendo aqui para vocês? Trabalhem com um stop um pouco maior.
Para quê? Para defender, para proteger o capital de vocês da perda, porque aqui no caso, ó, eu aconselharia trabalhar aqui em cima o stop de vocês. Para quê? Aqui, ó, se vocês forem analisar, eu tenho uma resistência, porque meu preço está abaixo, né, agora, desse nível aqui do meu preço anterior. Então, é uma resistência, antes era um suporte que virou resistência. O que eu faço? Eu deixo um pouco acima, por quê? Eu deixo acima porque eu sei que aqui é uma região difícil do preço passar. Então, eu deixo um pouco acima. E vamos dar sequência ao trader. Beleza, entramos aqui. Eu quero deixar para mais dias o meu trader rolar. Então, a gente bota o stop um pouco mais comprido e deixa acontecer nos próximos dias. Ó, se eu tivesse deixado curto o stop original nosso seria aqui, ó, né? Certo? Foi onde ativou, mas a gente, como sabe que muitas vezes vem estopar, a gente deixa um pouco mais comprido. Deixamos aqui o nosso stop agora, não fomos estopados e continuamos no trader. É claro que isso depende de capital, depende de emocional, porque também aqui o trader estaria negativo, então isso é muito de cada um, tá? Então vamos ver o que aconteceu nos próximos dias. Ó, começou a andar a nosso favor. Quando bateu nessa média aqui, poderia sair com um lucro bem bacana aí de 107 pontos no trader. Então é isso que eu aconselho. Deixa, talvez quer levar para mais dias o trader, deixa o stop um pouco mais longo, para não ser estopado e sair negativo, sendo que poderia sair bem positivo no caso aqui, né? Então, esses seriam os filtros que eu queria deixar para vocês também, quando tem distanciamento da média aqui, ó. No caso, ó, tive o distanciamento de média, eu sei que o meu preço vem fazer correção, porque essa correção ele vem buscar novamente a média de 9 períodos. Ó, ele foi lá para encostar perto da média e realmente desvalorizou nos próximos dias. Ó, foi lá, ó, bateu na média de 9. Até tentou violar ela, mas teve o fechamento abaixo, né? E depois foi ao nosso favor, ó. Veio testando ela de novo. Aqui, ó, pessoal, a gente sairia aqui, ó, tá? Porque o que aconteceu aqui, ó? Tentou virar minha média para cima. Então a gente sai aqui, que era um dos filtros que a gente estava falando sobre o 9.3. Então também seriam essas as explicações que eu queria deixar aqui hoje para vocês sobre o 9.3 de compra e 9.3 de venda. Lembrando vocês que pode se aplicar a qualquer prazo operacional. Claro que eu gosto mais de trabalhar no semanal e no diário, também eles, pela questão de ter uma assertividade maior, né? E se ficou alguma dúvida aí referente a esse setup ou aos outros que eu já expliquei aqui dentro do nosso canal, vocês podem estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza, pessoal? Então seriam essas as minhas explicações e as minhas análises que eu queria deixar sobre o 9.3. Grande abraço a todos aí, valeu!